Tenho uma trava com a minha mãe. Se você soubesse a quantidade de pessoas que chegam até o meu trabalho falando que possuem algo relacionado à mãe, às vezes é um muro, eu sinto que minha mãe não me ama, às vezes eu me culpo porque eu amo ela, mas eu não consigo demonstrar, às vezes eu fico confuso porque eu transito entre um amor, um ódio, e muitas vezes eu tenho a sensação que minha mãe nunca me amou e nunca vai me amar, mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar de buscar a validação nela e isso me traz muito sofrimento. Bom, é sobre isso que a gente vai falar, se aprofundar e explorar aqui nesse vídeo. Então, se esse tema te interessa, já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou o Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa que engloba mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, dentre elas, o campo da psicologia pré e perinatal, várias abordagens que trazem entendimento, cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático, o campo das constelações familiares, o trabalho sistêmico de Virginia Satir e assim por diante. Bom, o que eu quero dizer aqui para você, é que essa metodologia ela é empregada em todos os nossos trabalhos que a gente faz, trazendo esse nível de conhecimento que não é uma coisa só. Mas eu quero trazer aqui para você um ponto muito importante, se você tem esses sentimentos em relação à sua mãe. Que você sente que você ama, mas você não consegue demonstrar, ou você se culpa por não sentir amor por ela, ou você tem uma necessidade constante de buscar a validação dela, alguma trava com a sua mãe, por mais trabalhos terapêuticos que você já tenha feito. Mas antes de eu entrar nessa temática, eu quero te convidar agora, em primeira mão, para você fazer o download do nosso mais novo e-book, Os Segredos da Vida Dentro do Útero, tá ok? Esse e-book ele vai te ajudar a compreender muito mais do início dos seus comportamentos, das suas emoções, do que aconteceu realmente no início da sua vida, antes do primeiro choro, antes do primeiro olhar aí para sua mãe. Então esse e-book está bastante recheado, não perde tempo que ele vai ficar esse download gratuito por um tempo limitado. Eu quero te contar um caso de uma cliente, que só reflete centenas, se não milhares de outros casos que eu já acompanhei. Bom, então aquela cliente veio com uma queixa, sempre uma queixa da vida atual, que ela tinha uma dificuldade muito grande de tomar decisões, Embora ela tivesse tido muito avanço, de prosperidade na vida, de títulos, ou seja, já estava lá no seu mestrado, uma família, que ela cuidava bem, bem casada, um bom emprego, enfim. Ela estava num momento de muitas dúvidas sobre qual seria o próximo passo dentro da carreira que ela ia tomar, e ela dizia o seguinte: eu não quero errar como eu errei lá atrás. E isso parecia que nas entrelinhas tinha um teor muito profundo. Ao invés de somente perguntar o que aconteceu lá atrás, eu fui dar espaço, para aquela dor mais profunda que ela estava sentindo de não querer errar de novo. Porque nisso se reside muitas coisas do que a gente pode chamar de material implícito, de um material muito mais profundo. Para tornar uma longa história mais curta, nós fomos nos aprofundando naquela sensação, eu fui direcionando ela naquele trabalho, ela foi passando ali pela infância e um sentimento ao mesmo tempo que ela percebia que em alguns momentos a mãe amava ela, mas que em outros momentos a mãe exigia demais dela, a mãe cobrava demais dela e mais do que isso. Era uma sensação que trouxe muitas lágrimas para ela, que ela falou que era como se fosse um aprisionamento, que era mais ou menos assim: parece que qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida, eu preciso ter a validação da minha mãe. É como se eu tenho medo de fazer uma escolha e essa escolha ser errada, E passando ali pela infância, ela se lembrou de vários momentos onde a mãe cobrava ela, mas também momentos que demonstravam que a mãe amava ela, Então havia uma ambivalência. E espontaneamente, a gente dando espaço para essas emoções, teve um momento que eu falei uma frase para ela, que eu senti ali, e eu falei assim, checa como você sente isso no seu corpo. Você não é
um erro. E eu repeti isso sintonizado ali com ela algumas vezes e uma emoção muito forte explodiu ali naquele momento. E ela disse assim: eu tenho a sensação que eu sou muito pequenina, que eu estou dentro do útero e que minha mãe não me quer aqui. Isso que eu acabei de relatar aqui para você é uma regressão espontânea através de um trabalho terapêutico que aconteceu. E a gente foi dando espaço àquilo, ok? Então, muitas pessoas não imaginam, né, que a trava que se tem com a mãe, essa ambivalência ou dificuldade ou necessidade de aprovação que se tem com a mãe, tá muito relacionado a muito do que a gente vivenciou dentro do útero, ok? Como eu fui concebido, se eu fui bem recebido ou não, os traumas que aconteceram ali, o nascimento e a primeira infância, até mais ou menos uns 2 aninhos de idade. E às vezes um evento que acontece, ele pode trazer um bloqueio muito grande, tá? Então eu vou voltar aqui para esse caso dela. Nesse caso específico, a sensação, né, é que realmente ela não era bem-vinda e ela criou esse mecanismo, né, de buscar conexão com a mãe a todo custo, isso com uma raiva crescente por um lado, e ela abandonando a si própria, que estava refletindo aqui na vida adulta hoje como essa dificuldade de escolher, né? Porque lá no fundo, em várias camadas, ela precisava dessa aprovação. Porque havia um sentimento de que como se ela sempre estivesse errada e ela não pudesse errar. Por mais coisas certas que ela tenha feito na vida, o filtro pelo qual ela se conecta na vida, que ela age, reage e interage, esse modus operandi que provavelmente, né, tem a ver com essa sensação de que ela não foi muito bem recebida no início. A gente não sabe ainda se ela teve tentativas de aborto ou não. Nos próximos trabalhos a gente vai continuar explorando isso, mas muitas lágrimas vieram e a gente já começou a dar espaço a isso e a reorganizar alguns aprendizados incorretos e incompletos, né, dentro dela. Mas eu quero dizer para você que muitíssimas pessoas que têm essa trava com a mãe, elas possuem alguma questão advindas do período, né, gestacional, nascimento, como eu disse. E nem sempre é uma tentativa de aborto ou pensamentos abortivos. Por exemplo, no nascimento, às vezes o que a gente conhece como choque de anestesia, no campo da psicologia pré-perinatal, pode de fato e literalmente anestesiar todo o meu sistema e não deixar o meu sistema biológico se conectar com a minha mãe. E isso algo fica interrompido, né? E geralmente, não tome isso como causa e efeito, mas são pessoas, né, que sempre tentam alcançar e não conseguem, têm uma sensação de interrupção muito grande na vida. Claro que existem outros fatores, outras causas para essas sensações, mas essas aqui são bastante predominantes quando a pessoa passa por um choque de anestesia que pode se combinar com outras coisas que aconteceram dentro do útero e a gente reforça ao longo da vida. O que eu quero dizer aqui, né? Porque se ela não tem e começa a ter, né, clareza sobre tudo isso que começou tão cedo na vida dela, ela continua hoje aqui na vida adulta atuando sobre esse modus operandi bastante disfuncional, né, que aparentemente não tem relação com a mãe, não tem nada a ver, mas internamente em camadas muito profundas, porque tudo que a gente passa dentro do útero está sobreposto aí por muitas camadas, tá? Mas existe em nós e impulsiona as nossas emoções, comportamentos, sensações, sentimentos, decisões ou até mesmo a dificuldade delas, né? Como no caso dessa pessoa que eu tô trazendo aqui para você, esse trabalho que eu fiz com ela. Então, realmente a gente precisa, né, se aprofundar nessas questões. O período intrauterino é a primeira sala de aula na nossa vida, por isso não deixe de baixar esse book e ver tantas coisas que podem acontecer lá, inclusive coisas lindas, tá? E pessoas encontram, além de muitíssimas respostas, a gente começa a organizar nesse trabalho, né, uma ação, uma resposta, uma sensação, crenças, uma maneira diferente de estar na vida hoje enquanto adulto, tá? Só preciso te lembrar que esse não é um trabalho do dia para a noite, mas existem muitos caminhos e é bastante possível. Então, quando as pessoas, né, têm essa trava com a mãe, que nem ela estava naquele labirinto lá, não tem saída, porque internamente ela quer buscar a validação da mãe, mesmo que esteja longe da consciência dela isso. Então, quando a gente liga esses pontos, começa a fazer esse trabalho, ela tem essa possibilidade de se libertar desse comportamento que estava machucando
bastante ela, né? E pessoas que têm essa trava com a mãe, eles geralmente, por mais trabalhos terapêuticos que tenham feito, né, existem, né, pelo menos na minha experiência, o que eu constato, não tome isso como uma verdade absoluta, mas na minha experiência como especialista no campo da psicologia pré-perinatal, existem questões intrauterinas. Eu nem mencionei aqui a síndrome fetoterapeuta, entre tantas outras coisas que podem acontecer. Isso a gente vai deixar para os vídeos mais para frente. Por isso, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e toca o sininho para você não perder nenhum conteúdo, porque eu vou começar a adentrar a fundo esse território da psicologia pré e perinatal com você, tá ok? E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí, compartilhe, deixa o seu comentário aqui abaixo, sempre na medida do possível. Eu respondo, né, se é cabível, ou até mesmo as suas dúvidas, elas viram temas de outros vídeos, tá joia? E se você me perguntar assim, né, onde que a gente organiza esse trabalho? Bom, agora nós estamos voltando com o trabalho presencial, né? Nós há muito tempo, há muitos anos já temos a vivência pré e perinatal, ok? Que são 3 dias focados com um grupo limitadíssimo de pessoas em regressões intrauterinas, 3 dias, tá? Onde eu e a minha equipe, além de começar a encontrar muitas dessas informações, como essa pessoa encontrou, a gente já começa o trabalho mais profundo nela, fazendo intervenções. Às vezes o entendimento é o suficiente, mas se tem choque, se tem traumas, a gente precisa de muito trabalho e a gente já começa a organizar isso. Na descrição desse vídeo você vai ver tanto o link para baixar o e-book, quanto o link para entrar em contato com a minha equipe se você quiser mais informações sobre a vivência pré e perinatal. Eu espero que você tenha desfrutado muito desse vídeo, dessas informações. Lembra de se inscrever, tocar o sininho, porque outros conteúdos vão continuar complementando esse aqui. Esse vídeo te ajudou a complementar alguma coisa ou trazer luz aí a um pouco dessa trava que você tem com a sua mãe? Bom, me deixa saber aqui nos comentários. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, você já sabe. Te vejo no próximo. Sou a Tami, tenho 28 anos. Atualmente eu cuido da minha filhinha Vitória, tem 1 ano e 4 meses. Eu engravidei e durante a minha gravidez, na verdade, foi até uma coisa meio intrigante, porque eu imaginava que a minha gravidez seria um mar de rosas, que eu ia engravidar e já ia sentir um amor profundo pela minha bebê. E foi bem diferente. Na verdade, eu não conseguia me conectar do jeito que eu queria com ela na gravidez. E realmente eu sentia que tinha um bloqueio ali, alguma coisa que estava impedindo a minha conexão do jeito que eu queria. Não que não houvesse conexão, mas não era do jeito que eu esperava, né? E quando ela nasceu, eu achei que isso ia mudar do dia para noite, mas não foi assim. Então esse bloqueio continuou e eu ficava me perguntando e me culpando porque eu não sentia aquele amor profundo que uma mãe tem que ter pelo filho. Eu amava, mas não era a conexão que eu queria ter. E eu sabia que eu podia ter, né? Porque uma mãe pode amar profundamente um filho e sentir isso. E aí eu decidi fazer o pré-perinatal, né? E ele me trouxe uma clareza imensa do porquê que eu tinha esse bloqueio com a minha filha, porquê que eu não sentia tanto amor por ela. E mais uma vez o entendimento, que eu acho que é o mais importante, assim, você entender o sentimento que está dentro de você e aceitar isso. Na verdade, eu descobri que esse bloqueio que eu tinha com a minha filha era devido a um trauma intrauterino que eu vivenciei na barriga da minha mãe e eu carreguei isso comigo desde o início da minha vida. E quando eu descobri, foi um sentimento de libertação. Assim, foi se eu pudesse definir com uma palavra, seria liberdade, assim, foi libertador. E isso impactou muito na minha relação com ela. E na experiência eu lembro até que foi muito bonito, assim, porque eu via ela olhando pra mim e com muito carinho, assim, e como se ela estivesse falando pra mim que me entendia, que sabia o que estava acontecendo e que sabia o porquê eu não tinha conseguido sentir tudo que eu queria naquele momento. E quando eu cheguei em casa já foi muito diferente, assim,
eu tava curiosa pra saber o que ia acontecer quando eu visse ela de novo e olhasse pra ela. E parecia que eu tava vendo outra bebê, assim, chega a ser meio maluco, né? E foi maravilhoso, assim, eu consegui enxergar ela de um outro jeito e consegui começar a sentir aquele amor que eu queria tanto sentir por ela. E hoje a gente tem uma relação muito linda e é maravilhoso, né, poder me conectar com ela desse jeito. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa e eu tenho certeza que se eu não tivesse dado início a esses processos, eu estaria no mesmo lugar que eu estava ou bem pior. Então, se você está me vendo, está me assistindo, não é por acaso. Eu convido você a se permitir vivenciar esses processos também. O trabalho dele realmente é algo muito diferente de tudo que eu já vi. Ele trabalha num nível muito profundo, né? Tem um respeito muito grande pela história de cada pessoa, né? Em todos os trabalhos que ele faz, constelação, pré-perinatal, metamorfose. Então, assim, isso é uma coisa que eu olho com muita admiração de verdade, porque eu acho que assim, eu nunca vi ninguém trabalhando do jeito que ele trabalha, realmente é bem diferente. E tem um efeito muito transformador e muito rápido na nossa vida, pelo menos na minha. Eu sou uma prova viva disso, porque hoje minha vida está caminhando cada vez melhor e mudou assim de uma forma que eu nem imaginava, nem esperava que fosse melhorar tanto. Então eu convido a você a se conhecer, a participar dessas experiências com o Manuel, porque realmente são transformadoras e a gente às vezes não tem a consciência do que a gente carrega dentro da gente, de traumas, medos, bloqueios e ele consegue nos ajudar, ele consegue nos direcionar de uma forma muito bonita. É um trabalho realmente muito bonito, muito respeitoso com cada pessoa. Eu acredito que nada é por acaso. E você? Era isso que eu tinha para compartilhar. Um beijo no seu coração.